Eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Galera, tá chegando o fim de The Boys. Verdade. Tá chegando o fim. E nada mais justo que a gente ver um videozinho sobre. A HQ de The Boys é insana. De qual canal, amor? Canal maravilhoso, você tá ligado, hein? Antes de iniciar esse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, hypando o vídeo que é importante. O que tem aqui, meu lindo? Tem esse QR Code aqui, rapaziada. Você pode mandar um pixão aqui pro casal carioca. Cara, quem mandar um valorzinho aí, a gente vai mandar um salve nos próximos vídeos. Então, pô, ajuda a gente aí. Valeu? Agora, bora reagir. Vamos! Como fã de The Boys, você provavelmente deve saber que essa série foi baseada em uma história de quadrinhos, certo? Lançada entre 2006 e 2012 e produzida por Nossa, é Garth antigo. Ennis e Derek né? Robertson, as HQs foram tão polêmicas e diferenciadas que a Amazon não perdeu essa oportunidade e decidiu adaptar para TV. Mas você sabia que esses quadrinhos, o material original em si, tem muitas diferenças do que foi adaptado para a série? No vídeo de com hoje a gente certeza vai não. analisar Normal, sem mais fazer a isso. fundo as HQs de The Boys e entender como elas são muito mais bizarras do que aquilo que a série decidiu mostrar. Bom, eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Vamos! Você tá ligado? Os personagens. Pra entender melhor o nível de loucura dessas HQs, nada mais Horrível. justo do que começar pelos próprios personagens. E se na série da Amazon a gente sabe que a maioria deles são figuras extremamente problemáticas, se prepara porque nos quadrinhos eles são muito piores do que qualquer coisa que você tava Ou imaginando. Começando pelo Homelander, enquanto na série ele é um herói que depende a qualquer custo da aprovação pública e da idolatria da população, no material original essa camada até existe, mas ela fica muito mais em segundo plano. Aqui o personagem é retratado de forma bem mais direta, com menos nuances e muito mais focado na sua crueldade e no seu completo desprezo por qualquer tipo de limite. Diferente da série, que trabalha essa questão da insegurança, da carência do personagem e até um vazio emocional, tudo isso por causa da sua infância conturbada, nas HQs essa tentativa de humanização praticamente desaparece, dando lugar a uma figura muito mais exagerada e até caricata do pior tipo de herói possível. E pra você ter uma ideia do nível de responsabilidade desse personagem, uma das melhores cenas que representam isso é a icônica cena do avião. Mas mesmo que na própria série esse momento já seja bastante tenso e cruel, nos quadrinhos ele chega a ser ainda pior. Isso porque ele lida com a situação de uma forma totalmente descontrolada. Mata todos os terroristas, deixando o avião sem ninguém que soubesse pilotar, e no meio do desespero ele chega ao ponto de gritar tão alto que literalmente estoura os tímpanos de todos os passageiros. E o mais bizarro é que no meio de tudo, outro membro do set, o Mr. Meriton, ainda tenta intervir e convencer ele a ajudar, mas acaba sendo arrastado junto pelo avião e morrendo também. Porém, como se já não fosse o suficiente, na tentativa final de resolver a situação, ele acaba partindo a aeronave ao meio, causando sua queda bem na ponte do Brooklyn. Já que a gente tá falando do Capitão Pátria, é impossível não puxar para outro personagem que nos quadrinhos tá diretamente ligado a ele, o Black Noir. E cara, se você pensa que ele é aquele membro silencioso na dele, que só aparece para executar ordens como na série da televisão, pode esquecer completamente essa ideia, porque aqui nas HQs, esse personagem talvez seja um dos maiores plot twists já construídos nesse universo. O fato do Black Noir ser literalmente um clone do Homelander. O que acontece é que a VOT sabia que o líder do set era um ser totalmente imprevisível, então eles precisavam criar algum plano de emergência caso ele saísse do controle. Foi aí que surgiu o Black Noir, uma versão ainda mais forte e infinitamente mais doentia, carregando uma única missão: matar o Homelander caso fosse preciso. Só que com o tempo essa cópia acabou saindo do controle, passando a agir por conta própria e cometendo atrocidades para que todo mundo pensasse que era tudo obra do verdadeiro Homelander. Para piorar, ele ainda fazia questão de tirar foto de tudo e mandar pro original, fazendo o Capitão Pátria acreditar fielmente que estava com dupla personalidade e perdendo o controle do próprio cérebro, o que faz o personagem nas HQs surtar e invadir a Casa Branca, promovendo um verdadeiro banho de sangue para dar um golpe nos Estados Unidos. Mas é bem aí, no meio desse caos, que o Black Noir aparece, tira a máscara e revela toda a farsa. Os dois acabam entrando numa luta mortal e o próprio Homelander acaba sendo destroçado e morto pelo seu clone. Porém, Ele acabou de ser morto.
Pelo Black. Ué, O Black é mais forte do que ele. aí muda as coisas, né? Ó. E o próprio Homelander acaba sendo destroçado e morto pelo seu clone. Porém, essa batalha deixa o Black Noir tão fraco que o próprio Billy Bruto acaba aparecendo em seguida e finalizando o serviço. E como a gente já citou ele, o Billy Bruto também é outro personagem que acaba sendo muito diferente do que a gente viu na TV. Aqui na obra original, pela surpresa de muita gente, o Brutus é na verdade um sociopata completo, um cara extremamente violento, sem escrúpulos e até mesmo vilanesco. Diferente da série, onde a gente até consegue enxergar um lado mais humano dele, com todo aquele instinto de proteção envolvendo o próprio Ryan, aqui nos quadrinhos o personagem não tem praticamente nenhum senso moral. Só pra vocês terem uma ideia da situação, ele passa a maior parte do tempo torturando e matando os supers por pura diversão e com um sorriso tranquilo e sádico no rosto, diferindo muito daquele cara estressado que a gente se acostumou na televisão. E tudo isso reflete na maneira como o grupo deles funciona também. Nas HQs, além da equipe The Boys ser uma força-tarefa oficial bancada pela CIA, eles fazem uso do composto V desde o começo para bater de frente com os supers. Caraca. Além disso, o jeito como o próprio Huey entra nesse time é completamente bizarro. Para vocês terem uma ideia, o Brutus injeta a substância no pescoço do garoto à força, só porque precisava de uma pessoa inocente e fácil de manipular para jogar o seu jogo sujo. E aqui vale até destacar a diferença do nosso protagonista, cara. Enquanto na série a gente vê o Huey ganhando confiança, ficando casca grossa e passando por uma grande evolução ao longo do tempo, aqui nas HQ Ele, na série, tem força de protagonista. É, Quantas vezes esse menino já bateu morrido já era pra ter de F há muito e tempo. não foi Verdade. até agora, né? É. ele é incrivelmente mais passivo, apavorado e traumatizado. O visual dele, aliás, é literalmente o rosto do ator Simon Pegg, porque o Verdade. roteirista queria alguém que transmitisse uma sensação de cara comum que vira um verdadeiro refém desse mundo. E é justamente por causa de tudo isso que a própria dinâmica entre o Huey e o Brutus também se torna muito mais diferente do que aquela que a gente viu na série. Ao invés de ser baseada naquele ponto de mentor e aprendiz, na real essa relação é muito mais focada num puro abuso psicológico, com o Brutus constantemente fazendo jogos mentais para destruir a sanidade do Huey aos poucos. Mas só pra você ter uma ideia, ali pro fim das HQs, o Billy acaba se transformando no verdadeiro monstro daquela história, principalmente por causa do seu plano final de criar um vírus letal capaz de exterminar qualquer pessoa do planeta que tenha o composto V no sangue. O personagem fica tão louco e obcecado por tudo isso que, pra surpresa geral de quem nunca leu as HQs no caso, o Brutus não hesita em nenhum momento e simplesmente acaba assassinando quase todos os seus companheiros de equipe a sangue frio por terem tentado impedir esse plano de acontecer. E detalhe, sem o menor pingo de remorso, só pra vocês terem noção do quão maníaco esse cara é nas Que revistas. Ah, Isso ele é faz com pior. que o próprio Ele é pior do que o Capitão. É. Huey acabe o confrontando Doentio. numa batalha final, onde o Brutus mente friamente pra ele dizendo que matou os pais do garoto, apenas pra forçar sua maior vítima a ter um ataque de ódio e assassiná-lo a sangue frio. De verdade, cara, é bizarro quão doentio esse universo original consegue ser. E pra fechar esse capítulo, a gente não pode deixar de falar de alguns outros personagens Caraca, que também aquele são profundo, velho. bastante diferentes do que a gente viu na série. Continuando com os membros do set, o Profundo, cara, pelo incrível que pareça, na verdade não tem nada a ver com aquele alívio cômico patético e inseguro que a gente conhece da televisão. Pelo contrário, nas HQs ele é um homem gigante que passa o tempo todo usando um escafandro super pesado de mergulho que esconde o seu rosto. O mais curioso é que, ironicamente, ele acaba sendo o membro mais quieto e normal de todo o grupo, passando bem longe daquele assédio e daquelas bizarrices com animais marinhos. Porém, se o Profundo já segue um melhor caminho, por outro lado, o Trem-Bala é um cara muito mais odiável, porque enquanto na série ele carrega todo aquele arco dramático envolvendo o vício e até um certo peso na consciência, nos quadrinhos ele é um adolescente babaca e inconsequente que chega ao absurdo de rir e fazer piada logo depois de transformar a Robin, a namorada do Huey, numa poça de sangue. Mas saindo um pouco dos supers e indo pro lado da Vought, a Madeleine Stewart, que a gente conheceu por seu fetiche maternal
original envolvendo o Capitão Pátria é aqui nas HQs o James Steele, um executivo tão frio e sem emoção que se torna basicamente uma das únicas pessoas que não tem nenhum medo do Homelander. O Capitão Pátria até chega a confrontá-lo diversas vezes, tentando usar sua presença para botar o terror, mas o Steele não se intimida nem um pouco. E ainda nesse ramo da política, aquela Victoria Newman, que ficou conhecida mais tarde em The Boys por se revelar como um super que explode cabeças, também não existe. Nas revistas, a sua versão original é um homem chamado Victor Newman, um personagem muito burro, sem nenhum poder e que serve apenas de fantoche nas mãos da empresa. E pra coroar tudo isso, é impossível esquecer do Soldier Boy, porque se você espera aquele anti-herói ameaçador com aquela postura de durão, pode esquecer tudo isso. No material original, o líder da equipe Payback é, na real, um completo covarde que funciona como uma paródia ingênua do Capitão América. Ele é um personagem tão patético e desesperado que chega numa cena a mijar nas calças de tanto pavor quando é confrontado pelo Billy Bruto. No fim das contas, todos esses personagens servem pra nos mostrar que nas HQs não existem vilões ou heróis complexos, apenas figuras patéticas, cruéis e completamente detestáveis. Mas cara, se você acha que essa falta de limites toda fica restrita apenas à mente e à personalidade Mas ela tá ali, ó. deles, pode se preparar, porque quando a gente olha pros eventos e pra história em si, as coisas conseguem ir muito mais além. Existem arcos e bizarrices nesses quadrinhos que são tão pesados, mas tão absurdos, que a Amazon simplesmente jamais teria coragem de adaptar pra tela da TV. Aí o povo ia ficar chocado. As bizarrices inadaptáveis. Pra começar a entender o quão perturbador são esses quadrinhos, a gente trouxe aqui um dos primeiros grandes choques da história, que é a própria entrada da Luz Estrela na equipe do Set. E sim, na série da Amazon, esse momento protagonizado pelo Profundo já é extremamente nojento e desconfortável de se assistir, mas no material original tudo consegue ser ainda pior, com o roteiro nos levando pra um lado muito mais explícito e puramente degradante. Quando a Annie chega na sede da VOT toda entusiasmada, achando que estava realizando o maior sonho da vida dela, a primeira grande diferença é que ela não é encurralada pelo Profundo, mas sim pelos 3 maiores líderes do grupo de uma vez só: Capitão Pátria, o Black Noir e o Trem Bala. Os 3 simplesmente cercam a personagem e exigem favores dela ali mesmo, como se aquilo fosse algo completamente normal e rotineiro que a Annie precisaria fazer para ter direito de fazer parte do time. Essa cena é tão pesada, cara, que a Amazon obviamente precisou alterar para não cair num sadismo gratuito, só que no material original serve perfeitamente para esfregar na nossa cara que os Sete são um verdadeiro bando de monstros que agem em conjunto para destruir qualquer pingo de inocência que cruze o caminho deles. Seguindo essa mesma linha de coisas que a série precisou alterar para não passar dos limites, a gente tem o trágico arco da Becca e o nascimento daquele que deveria ser o Ryan. Na TV, como todo mundo sabe, o garoto chega a sobreviver, crescendo e se tornando muito importante no meio de toda aquela guerra entre o Billy Bruto e o Capitão Pátria, além de trazer até um lado bem mais ele ensinando o Ryan a voar. Toma! Caiu lá embaixo. Pra história. Só que nos quadrinhos, o destino desse personagem é incrivelmente mais sombrio e de certa forma bem mais rápido. Pra você ter uma ideia, a gravidez da Beck é consequência do próprio Black Noir na época em que ele ainda se passava pelo Homelander. O momento do parto acaba se Então, ele é filho do Black, não, do Capitão aí. tornando facilmente uma das cenas mais gráficas da HQ, porque o feto simplesmente desenvolve poderes e rasga a barriga da sua mãe com aquela visão de calor, saindo do corpo dela voando e disparando lasers pelo quarto. E se a situação por si só já parece bizarra, a reação do Bruto torna tudo ainda mais pesado, porque diante daquele cenário de puro caos e a esposa morrendo daquele jeito na frente dele, o personagem, tomado por ódio, segura o bebê e começa a espancá-lo até a morte, numa cena extremamente violenta que talvez a gente nem coloque aqui pro YouTube não barrar. Só que mudando um pouco o foco dessas tragédias mais pessoais pra olhar pra VOT como um todo, a gente tem o vergonhoso evento do Herogasm. E se na série já é bizarro por si só, com aquela festa clandestina sediada na casa de alguns heróis mais antigos, nos quadrinhos o evento tem uma proporção muito maior. Ele é, na verdade, uma férias corporativa oficial patrocinada pela própria VOT numa ilha particular. Só que o mais absurdo da situação é que, pra justificar
justificar o sumiço de todos os maiores heróis do mundo durante uma semana inteira, a empresa simplesmente conta pra população que eles estão indo pro espaço lutar contra uma invasão alienígena terrível, enquanto na vida real, os nossos, entre aspas, heróis estão apenas afundando em todo tipo de excesso imaginável. E pra fechar essa parte das bizarrices, a gente precisa falar sobre uma outra equipe de heróis muito famosa nas HQs, que não foi adaptada pra série da Amazon, os G-Men. Nas revistas, esse grupo é bastante importante na história, e inclusive, como você pode ter reparado, são também uma paródia sombria dos X-Men, crianças órfãs acolhidas por John Gorokin, o equivalente ao Professor Xavier desse universo. O grande problema é que a história toma um rumo bizarro, porque o Gorokin abusava constantemente dos próprios alunos, injetando toda hora neles o composto V e os submetendo a uma lavagem cerebral para garantir lealdade absoluta. Então, mais pra frente, quando a equipe The Boys começa a investigar toda essa sujeira e a VOT percebe que o escândalo iria inevitavelmente vazar pra imprensa e destruir as ações da empresa, a solução deles acaba sendo a mais extrema possível. A VOT simplesmente manda um esquadrão tático armado e metralha a equipe inteira dos G-Men, assassinando um por um dezenas dos seus próprios heróis a sangue frio, apenas para garantir que a verdade nunca fosse a público. No fundo, todas essas situações só nos mostram como a versão original era extremamente mais violenta, brutal e cruel daquilo que a gente viu na série. Se a obra da Amazon já deixa a gente desconfortável, os quadrinhos são uma experiência bem mais perturbadora, e por causa dessas bizarrices, fica muito claro que seria praticamente impossível adaptar 100% dessas HQs pra televisão. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se você curte o nosso canal, segue a gente no Insta, que a gente tá começando a postar conteúdo por lá. E claro, se inscreve, deixa o like e hype o vídeo pra dar aquela ajudada, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou! A gente sabe que geralmente as adaptações não são 100% fiéis ali, né? Mas em alguns pontos eu entendo a mudança, né, de... Roteiro. Da Amazon. Não era o roteiro que eu ia falar não, mas tá bom. Cara, teve alguns ali que me deixou incrédulo. Esse bagulho do Black Noir, mano, uma loucura. Tipo assim, desconstrói tudo que a gente viu na série até agora. A gente acaba pensando que ele é o pior vilão dos vilões. Caramba, mano, que loucura. E o Soldier Boy, mijão, cagão, velho. Tipo, nada a ver com o que a gente tem a imagem dele, assim, de um homem forte, poderoso e tal. Enfim, ali como ele falou nas HQs, não existe herói. Todo mundo ali é vilão. Maluco, todo mundo é doido. Todo mundo ali é doido, todo mundo faz o mal, ninguém faz o bem. E eu acho que, tipo, a última série que eu fiquei mais impactada dos últimos tempos foi essa. Porque tem coisas que acontecem que você não espera. A primeira cena lá que eu vi do trem bala atropelando a namorada dele, nossa, eu fiquei assim. Quem entendeu nada, velho. Ficou todo mundo, caraca, pô, que série é essa, irmão? Mas realmente, eu vou te falar, a série deu uma caída muito, muito grande. Caiu. Na primeira temporada foi, porra, caraca. Aí, porra, foi caindo assim, começou assim, ó. Mas vamos terminar, né? Já começamos, vamos terminar. É isso, rapaziada. Tô chocada. Tô passada, E chocada. gostei bastante da análise dele. Bravo. Esse canal aqui é muito bom. Rapaziada, o link do vídeo original tá na descrição. Também tem esse QR Code aqui, caso você queira doar um valorzinho aqui pro casal carioca, beleza? E se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu O Efeito Casal.